Nunca imaginei que a minha vida daria uma volta tão inesperada quando o meu marido, Alberto, propôs que o seu primo Diego ficasse conosco por uns tempos. Diego tinha acabado de passar por um divórcio complicado e precisava de um lugar tranquilo para se recuperar. Eu, como uma boa esposa, aceitei, sem hesitar. Afinal, que mal poderia fazer ter um membro da família em casa por algumas semanas? Diego chegou num sábado à tarde com uma pequena mala e um sorriso encantador. Desde o primeiro momento, notei que havia algo diferente nele. Tinha aquele ar de bad boy pelo qual sempre me senti secretamente atraída, mas que nunca tinha procurado numa relação séria. Os seus olhos escuros pareciam esconder 1000 histórias, e a sua voz profunda causava-me arrepios na espinha sempre que falava. Os primeiros dias passaram. Normalmente, Diego instalou-se no quarto de hóspedes e passou a maior parte do tempo a ler ou a ver televisão. Alberto e eu continuamos com a nossa rotina habitual. Embora eu não conseguisse deixar de notar como a presença de Diego parecia preencher um vazio que eu não sabia que existia na nossa casa. Foi durante a segunda semana que as coisas começaram a mudar. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, Diego entrou na cozinha e ofereceu-se para me ajudar. Trabalhámos juntos em silêncio, cortando legumes e preparando o molho. A certa altura, as nossas mãos tocaram-se acidentalmente quando pegamos na mesma faca. Senti um choque elétrico a percorrer-me o corpo e quando olhei para cima, encontrei os olhos dele fixos nos meus. "Desculpa", murmurou ele, mas não desviou o olhar. "Não faz mal", respondi, sentindo o calor a subir-me às faces. A partir desse momento, comecei a aperceber-me mais da presença de Diego na casa. Reparei como os seus olhos me seguiam enquanto eu caminhava pelo corredor, como a sua voz se suavizava quando falava comigo. Tentei convencer-me de que ele estava apenas a ser simpático, que era natural que procurasse companhia depois do divórcio, mas no fundo sabia que havia mais qualquer coisa. Uma noite, Alberto teve de ficar até tarde no trabalho. Diego e eu estávamos sozinhos em casa e decidimos ver um filme juntos. Sentamo-nos no sofá, mantendo uma distância segura entre nós. No entanto, à medida que o filme avançava, senti essa distância a diminuir. A certa altura, as nossas coxas tocaram-se, e nenhum de nós fez nada para nos separarmos. Quando o filme terminou, sentamo-nos em silêncio, conscientes da tensão que pairava no ar. Diego foi o primeiro a falar. "Obrigado por me deixarem ficar aqui", disse ele calmamente. "Não sei o que teria feito sem ti. Não tens de me agradecer por nada", respondi, virando-me para olhar para ele. "És da família." Nossos olhos se encontraram e por um momento senti como se o mundo tivesse parado. Diego inclinou-se para mim e eu, em vez de me afastar, dei por mim a inclinar-me para ele. Os nossos lábios estavam quase a tocar-se quando o som das chaves na porta nos assustou. Separamo-nos rapidamente no momento em que Alberto entrou na sala. "Como é que foi o filme?", perguntou ele inocentemente, sem reparar na tensão que pairava no ar. "Interessante", respondi, evitando olhar para Diego. "Acho que vou dormir boa noite." Nessa noite, deitada ao lado de Alberto, não conseguia parar de pensar no que quase tinha acontecido. Sentia-me culpada, mas ao mesmo tempo excitada. Há anos que não sentia aquela faísca, aquela emoção que Diego tinha despertado em mim. Os dias seguintes foram uma tortura. Diego e eu andávamos pela casa como dois ímãs, constantemente a atrair-se e a repelir-se. Cada roçar acidental, cada olhar furtivo, alimentava o fogo que crescia entre nós. Tentei manter a distância, convencer-me de que o que sentia era apenas uma atração passageira, mas era cada vez mais difícil. Uma tarde, enquanto Alberto estava a trabalhar, Diego encontrou-me no jardim, a regar as plantas. Aproximou-se por trás de mim e, sem dizer uma palavra, pôs-me as mãos nos ombros. Eu devia ter me afastado, devia ter-lhe dito para parar, mas em vez disso encostei-me a ele, sentindo o calor do seu corpo nas minhas costas. "Isso é errado", eu sussurrei, mas minhas palavras não tinham convicção. "Eu sei",
Diego respondeu, sua respiração quente no meu ouvido. Mas eu não consigo evitar. Não consigo parar de pensar em ti. Eu me virei para encará-lo, pronta para acabar com essa loucura. Mas assim que encontrei seus olhos, toda a minha determinação desapareceu. Beijamo-nos com uma paixão que me deixou sem fôlego. Foi um beijo desesperado, cheio de desejo, reprimido e de promessas silenciosas. Quando nos separamos, ambos sabíamos que tínhamos ultrapassado uma linha da qual não havia volta a dar. Naquele momento, eu deveria ter sentido culpa, remorso, mas tudo o que senti foi uma excitação vertiginosa, uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. A partir desse dia, Diego e eu começamos a ver-nos em segredo. Aproveitávamos todos os momentos em que Alberto estava fora ou a dormir para estarmos juntos. Encontrávamo-nos em cantos escuros da casa, trocávamos olhares cheios de desejo durante os jantares de família, roçávamo-nos, acidentalmente, quando passávamos no corredor. Cada encontro era mais intenso do que o anterior. A adrenalina do proibido, o perigo de ser descoberto. Tudo se misturava para criar uma paixão avassaladora que nos consumia a ambos. Diego fazia-me sentir viva, desejada, de uma forma que me tinha esquecido que existia. Uma noite, enquanto Alberto dormia, entrei sorrateiramente no quarto de Diego. Ele estava à minha espera e assim que fechei a porta, ele agarrou-me nos seus braços. Fizemos amor em silêncio, abafando os nossos gemidos para não acordar Alberto. Foi intenso, apaixonado, e quando acabamos, senti-me completamente exausta, mas estranhamente satisfeita. No entanto, com o passar das semanas, a culpa começou a corroer-me. Cada vez que olhava para o Alberto, cada vez que ele me sorria ou me beijava, sentia que me estava a afogar. Ele não merecia isto, não. Merecia que eu o traísse desta maneira. Diego, por seu lado, parecia cada vez mais possessivo. Os nossos encontros furtivos já não lhe bastavam. Ele queria mais. Começou a pressionar-me para deixar Alberto, para fugirmos juntos, mas eu não estava preparada para dar esse passo. Apesar de tudo, continuava a amar o meu marido e a ideia de destruir o nosso casamento aterrorizava-me. A situação chegou ao auge numa festa de família. Estava lá toda a família do Alberto, incluindo os pais e os irmãos. Diego e eu trocámos olhares durante toda a noite. A tensão entre nós era palpável. A certa altura, enquanto todos se distraíam com jogos e música, Diego agarrou-me no braço e puxou-me para um canto isolado do jardim, sem dizer uma palavra. Beijou-me com uma paixão que me deixou sem fôlego. Não posso continuar assim, disse ele quando nos separamos. Eu quero-te para mim, só para mim. Diego, por favor, eu implorei. Aqui não eles vão ver-nos, mas ele não me deu ouvidos. As suas mãos percorriam o meu corpo com desespero e, apesar do meu medo de ser descoberta, dei por mim a responder-lhe com a mesma intensidade. Entregamo-nos um ao outro ali mesmo no jardim, com o som da festa ao fundo e o perigo de sermos descobertos a qualquer momento. Quando tudo acabou, a realidade do que tínhamos feito atingiu-me com força. Arranjei a minha roupa com mãos trêmulas e voltei para a festa, rezando para que ninguém tivesse dado pela nossa ausência. A minha história ainda não acabou. Por favor, considerem subscrever o canal. Obrigado, de volta à história. Os dias seguintes foram um inferno. A culpa consumia-me e de cada vez que olhava para o Alberto, sentia o meu coração partir-se um pouco mais. Diego, por seu lado, insistia cada vez mais. Queria que eu tomasse uma decisão, que escolhesse entre ele e o Alberto. Uma noite, enquanto jantávamos os três juntos, reparei que Alberto estava invulgarmente calado. Quando Diego se levantou para ir à casa de banho, Alberto olhou para mim. Há alguma coisa que me queiras contar? Perguntou ele baixinho. Senti o meu coração parar. O que é que queres dizer? Respondi, tentando manter a calma. Reparei na forma como olhas para o Diego, disse Alberto. E como ele olha para ti, passa-se alguma coisa entre vocês. Naquele momento, tive a oportunidade de confessar tudo,
de libertar o peso que carregava sobre os meus ombros, mas o medo paralisava-me. Não podia suportar a ideia de perder o Alberto, de ver a desilusão e a dor nos seus olhos. Não sejas ridículo, respondo com um riso forçado. O Diego é teu primo, somos amigos, nada mais. Alberto olhou para mim durante um longo momento, como se procurasse a verdade nos meus olhos. Por fim, acenou lentamente com a cabeça. Não faz mal, disse ele. Eu confio em ti. As suas palavras foram como um punhal no meu coração. A culpa sufocou-me e naquele momento soube que tinha de pôr fim a esta loucura. Nessa noite, depois de o Alberto ter ido dormir, encontrei o Diego na cozinha. Ele tentou beijar-me, mas eu impedi-o. Isto tem de acabar. Disse-lhe com firmeza. Não posso continuar a fazer isto ao Alberto. Ele não o merece. Diego olhou para mim incrédulo. O que é que estás a dizer? Vais fingir que o que existe entre nós não significa nada? Significa muito, admiti. Mas o Alberto é o meu marido. Eu amo-o e não posso continuar a traí-lo desta maneira. Diego passou uma mão pelo cabelo, frustrado. E eu? E o que sinto por ti? Sinto muito, Diego, disse eu, sentindo as lágrimas começarem a formar-se nos meus olhos. Mas isso tem que parar. Por favor, acho que seria melhor se te fosses embora. Diego olhou para mim em silêncio por um longo momento, e eu podia ver a dor e a raiva em seus olhos. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Tudo bem, ele disse baixinho. Vou-me embora amanhã. Nessa noite, deitada ao lado de Alberto, chorei, em silêncio. Chorei pela traição que tinha cometido, pela dor que tinha causado, pela paixão que tinha vivido e que agora tinha de deixar ir. Na manhã seguinte, Diego foi-se embora sem dizer uma palavra. Alberto pareceu-me aliviado por o ver partir e perguntou-me se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse-lhe que Diego tinha simplesmente sentido que era a altura de seguir em frente. As semanas seguintes foram difíceis. Sentia mais a falta de Diego do que queria admitir e a culpa continuava a pesar-me. Mas pouco a pouco, as coisas começaram a melhorar. O Alberto e eu começamos a falar mais, a restabelecer a ligação. Redescobri a razão pela qual me tinha apaixonado por ele, a sua bondade, a sua paciência, o seu amor incondicional. Um dia, enquanto arrumava o meu guarda-roupa, encontrei um bilhete escondido num dos meus casacos. Era de Diego. Abri-o com as mãos a tremer e li. Minha querida, compreendo por que fizeste o que fizeste. Dói, mas eu entendo. O que tivemos foi real, intenso, mas também proibido. Sei que tomaste a decisão certa, mesmo que me parta o coração admiti-lo. Levar-te-ei sempre no meu coração. Espero que encontres a felicidade que mereces. Sempre teu, Diego. Li o bilhete várias vezes, sentindo as lágrimas a correrem-me pelo rosto. Finalmente, dobrei-o cuidadosamente e guardei-o no fundo de uma gaveta. Era uma recordação do que eu tinha vivido, do que tinha arriscado e do que tinha escolhido proteger. Nessa noite, quando Alberto chegou a casa, cumprimentei-o com um longo e apertado abraço. Ele pareceu surpreendido, mas abraçou-me com a mesma intensidade. Eu amo-te, disse-lhe, olhando-o nos olhos. Mais do que podes imaginar. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre derreteu o meu coração. Eu também te amo, respondeu ele. Naquele momento, soube que tinha tomado a decisão correta. O amor que eu partilhava com o Alberto era forte, duradouro, construído com base em anos de confiança e compreensão mútuas. O que eu tinha tido com Diego tinha sido intenso e apaixonado, mas também de curta duração e destrutivo. Com o passar dos meses, a memória de Diego foi se desvanecendo. Já não sentia aquela dor aguda no peito sempre que pensava nele. No seu lugar havia uma espécie de nostalgia, agridoce, uma recordação de como tinha estado perto de perder tudo. Alberto e eu trabalhamos arduamente no nosso casamento. Começamos a fazer juntos coisas que tínhamos negligenciado, viagens de fim de semana improvisadas, jantares românticos, longas conversas até altas horas da noite. Descobrimos a paixão que pensávamos estar perdida
e o nosso amor tornou-se mais forte do que nunca. 1 ano depois do incidente com o Diego, o Alberto surpreendeu-me com um pedido de casamento. Queria renovar os nossos votos matrimoniais. Fiquei tão comovida que não consegui conter as lágrimas. A cerimônia foi pequena e íntima. Só nós, os dois, e os nossos amigos mais próximos. Quando trocamos os votos, olhei para os olhos do Alberto e vi tudo o que ele precisava: amor, confiança, segurança. Naquele momento, soube que tinha tomado a decisão certa ao escolhê-lo, ao lutar pelo nosso casamento. Nessa noite, quando nos deitamos na cama, o Alberto olhou para mim com uma expressão séria. "Há uma coisa que preciso de te dizer", disse ele baixinho. Senti o meu coração acelerar. Será que ele sabia? Será que tinha descoberto o meu caso com o Diego? "O que é?", perguntei, tentando manter-me calma, Alberto. Respirou fundo antes de falar. "Quando o Diego vivia conosco, reparei como ele olhava para ti e como tu olhavas para ele." Eu ofeguei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Alberto continuou. Ao princípio, tentei ignorar, disse a mim próprio que estava a imaginar coisas, mas depois uma noite vi-os. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas a formarem-se. Esta era a conversa que eu temia há tanto tempo. Vi-os a beijarem-se no jardim durante a festa de família, disse Alberto, com a voz quase num sussurro. Fiquei em silêncio, sem conseguir encontrar as palavras, como explicar o que tinha feito, como justificar ter traído a sua confiança daquela maneira. "Desculpa", consegui finalmente dizer com a minha voz a ceder. "Peço imensa desculpa, Alberto. Nunca foi minha intenção." Mas Alberto interrompeu-me, pondo um dedo nos meus lábios. "Deixa-me acabar", disse ele suavemente. Quando os vi, senti o meu mundo a desmoronar-se. Queria gritar, queria confrontá-los a ambos, mas não o fiz. Olhei para ele, confuso. "Por que não?" Alberto sorriu com tristeza. "Porque gosto de ti e porque percebi que a culpa era em parte minha. Tinha me tornado complacente no nosso casamento. Tinha deixado de me esforçar, de te mostrar o quanto te amava e valorizava. E quando o Diego apareceu, com toda a sua novidade e excitação, eu percebo por que é que te sentiste atraída por ele." Eu não podia acreditar no que estava a ouvir. Depois de tudo o que eu tinha feito, o Alberto estava a tentar compreender-me? "Mas isso não justifica o que fiz", disse eu, com as lágrimas a correrem-me pelas faces. "Eu traí-te, Alberto, magoei-te." "Sim, magoaste", admitiu ele. "E doeu mais do que possas imaginar. Mas eu também vi como acabaste com o Diego, vi como escolheste o nosso casamento em vez da paixão que sentias por ele. E isso significou mais para mim do que qualquer erro que tenhas cometido." Fiquei sem palavras. Nunca tinha esperado esta reação do Alberto. Esperava raiva, mágoa, talvez até o fim do nosso casamento. Mas isto era perdão. Isto era amor na sua forma mais pura e altruísta. "Eu não mereço o teu perdão", disse eu entre soluços. "Eu não mereço o teu amor." Alberto puxou-me para ele, abraçando-me com força. "O amor não tem a ver com merecer", disse ele suavemente. "Tem a ver com escolher. E eu escolho-te a ti, com todos os teus defeitos e erros. Escolho-te hoje e todos os dias para o resto das nossas vidas." Nessa noite, Alberto e eu fizemos amor com uma intensidade que não experimentávamos há anos. Não era a paixão ardente e perigosa que eu tinha sentido com Diego, mas algo mais profundo, mais significativo. Foi uma reafirmação do nosso amor, do nosso compromisso um com o outro. Na manhã seguinte, acordei sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A culpa que carregava há tanto tempo tinha-se finalmente dissipado. Em vez disso, senti uma profunda gratidão pelo Alberto e uma determinação renovada de fazer o nosso casamento funcionar. Os meses que se seguiram foram de cura e redescoberta. Alberto e eu frequentamos terapia de casal, aprendemos a comunicar melhor, a exprimir as nossas necessidades e desejos. Pouco a pouco, reconstruímos a confiança que tinha sido quebrada. Um dia,
enquanto passeávamos no parque, o Alberto surpreendeu-me com uma pergunta. Alguma vez pensaste no Diego? Perguntou-me casualmente. Parei imediatamente, surpreendida com a pergunta. Às vezes, admiti. Honestamente, mas não da maneira que tu pensas. Penso nele como uma lembrança de como estive perto de perder a coisa mais importante da minha vida. Alberto acenou com a cabeça, apertando-me a mão. Sabes, às vezes pergunto-me o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Se tivesses escolhido o Diego em vez de mim, nunca teria dado certo, eu disse com convicção. O que eu sentia por Diego era intenso, mas era uma fantasia. Não se baseava na realidade. O que eu tenho contigo é real, é duradouro, é o tipo de amor que pode resistir a qualquer tempestade. Alberto sorriu, com os olhos a brilhar de emoção. Ainda bem que pensas assim, disse ele, porque tenho uma surpresa para ti. Meteu a mão no bolso e tirou um pequeno envelope, entregou-mo com um sorriso misterioso. Abri-o com curiosidade e tirei 2 bilhetes de avião. O meu coração saltou. Uma batida quando vi o destino. Paris, Paris, exclamei, olhando para o Alberto com espanto. Ele acenou com a cabeça, sorrindo largamente. Lembro-me que sempre falaste em querer visitar Paris. Achei que estava na altura de realizar esse sonho. Além disso, que melhor sítio para uma segunda lua de mel? Atirei-me para os seus braços, beijando-o com todo o amor que sentia naquele momento. Apercebi-me da sorte que tinha. Tinha um marido que me amava incondicionalmente, que estava disposto a perdoar os meus erros e a trabalhar em conjunto para construir um futuro melhor. A viagem a Paris foi mágica. Passeámos de mãos dadas pelas ruas de pedra de Montmartre, beijámo-nos no topo da Torre Eiffel, partilhámos croissants em pequenos cafés. Cada momento parecia saído de um conto de fadas. Uma noite, enquanto jantávamos num restaurante com vista para o Sena, Albert levantou o seu copo de vinho. "A nós", disse ele. "Para o amor que partilhamos, para os obstáculos que ultrapassamos e para o futuro que nos espera." Eu juntei o meu copo ao dele, sentindo lágrimas de felicidade a formarem-se nos meus olhos. "Para nós", repeti. Quando olhei para os olhos do Alberto, iluminados pela luz das velas, senti uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase me tirou o fôlego. Este homem, que tinha estado disposto a perdoar o imperdoável, que me tinha amado apesar dos meus erros, era verdadeiramente o amor da minha vida. Naquele momento, tomei uma decisão. Nunca mais iria tomar o nosso amor como garantido. Nunca mais permitiria que a monotonia ou a rotina apagassem a faísca entre nós. Todos os dias, esforçar-me-ia por ser a esposa que o Alberto merecia, por manter viva a paixão e o amor que partilhávamos. O resto da nossa viagem a Paris foi como um sonho. Visitamos museus, passeamos. Pelos jardins do Luxemburgo, navegamos ao longo do Sena. Cada experiência partilhada reforçava os nossos laços, criando novas memórias para substituir as dolorosas do passado. Uma noite, enquanto descansávamos no nosso hotel depois de um longo dia de turismo, Alberto olhou para mim com uma expressão séria. "Há uma coisa em que tenho andado a pensar", disse ele. "Algo que te quero propor." O meu coração acelerou, imaginando o que poderia ser. "O que é?" perguntei. "Quero que tenhamos um filho", disse Alberto com os olhos a brilhar de excitação. "Acho que estamos prontos para dar o próximo passo na nossa vida juntos." Eu ofeguei. Um filho. Era algo que tínhamos discutido vagamente no passado, mas nunca nos tínhamos sentido realmente preparados. Mas agora, depois de tudo o que tínhamos passado, depois de termos renovado o nosso amor e compromisso, de repente parecia perfeito. "Sim", disse eu, sentindo lágrimas de felicidade a correrem-me pelas faces. "Sim, quero ter um filho contigo." Alberto abraçou-me com força, e naquele momento senti o nosso futuro estender-se diante de nós, brilhante e cheio de possibilidades. Regressamos de Paris com uma nova energia e um objetivo, renovado. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções enquanto tentávamos engravidar. Cada teste de gravidez negativo era um pequeno golpe, mas continuamos optimistas.
apoiando-nos mutuamente nos momentos de dúvida. Finalmente, após 6 meses de tentativas, vi as 2 linhas cor-de-rosa que iriam mudar as nossas vidas para sempre. Quando dei a notícia ao Alberto, a sua reação foi de pura alegria. Levantou-me nos braços, girando-me pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gravidez foi uma experiência maravilhosa e assustadora. O Alberto esteve sempre ao meu lado, em todas as consultas médicas, a massajar-me os pés inchados, a satisfazer os meus desejos noturnos. O seu amor e apoio incondicionais recordavam-me constantemente a sorte que eu tinha. Uma tarde, quando estávamos a decorar o quarto do bebê, Alberto parou de repente, com uma expressão pensativa no rosto. Sabes, disse ele. Às vezes penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se não tivéssemos ultrapassado bem, tu sabes, eu soube imediatamente o que ele queria dizer, Diego. O quase fim do nosso casamento. Às vezes também penso nisso, admiti. Mas depois olho a nossa volta, vejo tudo o que construímos juntos. E apercebo-me que tudo aconteceu exatamente como tinha de acontecer. Alberto acenou com a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Sabes, nunca te disse isto, mas houve um momento, logo a seguir ao Diego partir, em que pensei em deixar-te. A sua admissão surpreendeu-me, mas não tanto como no passado. Tínhamos chegado a um ponto na nossa relação em que podíamos falar abertamente sobre estas coisas sem medo ou ressentimento. O que é que te fez mudar de ideias? Perguntei suavemente a Alberto. Aproximou-se mais de mim, colocando uma mão na minha barriga inchada. Tu, disse ele simplesmente, a forma como lutaste por nós, pelo nosso casamento, apercebi-me que o que tínhamos era demasiado, precioso para deitar fora. E agora, com este bebê a caminho, sei que tomei a decisão certa. Abracei-o com força, sentindo as lágrimas a formarem-se nos meus olhos. Eu amo-te, sussurrei, mais do que podes imaginar. Eu também te amo, respondeu o Alberto, beijando-me a testa. A nossa filha, Sofia, nasceu numa manhã quente de primavera. No momento em que ela foi colocada nos meus braços, senti o meu coração expandir-se de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Olhei para o Alberto, que chorava abertamente enquanto segurava a mãozinha da nossa filha, e soube que a nossa família estava completa. Os anos passaram e a nossa vida foi preenchida com os altos e baixos normais da paternidade e do casamento. Houve noites sem dormir, discussões sobre fraldas e creches, momentos de frustração e exaustão. Mas também houve risos, abraços, primeiros passos e primeiras palavras. Cada experiência partilhada fortaleceu a nossa ligação, fazendo crescer e amadurecer o nosso amor. Um dia, quando a Sofia tinha 5 anos, estávamos no parque, quando vi um homem que me pareceu familiar. O meu coração acelerou quando me apercebi de quem era. Diego. Estava mais velho, com alguns cabelos brancos nas têmporas, mas continuava a ter aquele ar de mauzão que tanto me atraíra. Estava com uma mulher e um rapazinho, claramente a sua família. Por um momento, os nossos olhos cruzaram-se. Vi reconhecimento nos seus olhos, seguido de uma mistura de emoções que não consegui decifrar. Surpresa, nostalgia, talvez um pouco de arrependimento. Mas depois, tão rapidamente como tinha aparecido, o momento passou. Diego acenou ligeiramente na minha direção, com um pequeno sorriso nos lábios, antes de voltar a concentrar-se na sua família. Senti a mão de Alberto no meu ombro. "Estás bem?" perguntou ele suavemente. Virei-me para olhar para ele, vendo a preocupação nos seus olhos. Sorri, sentindo uma onda de amor e gratidão. Por este homem que tinha estado ao meu lado durante tudo. "Estou mais do que bem." Respondi honestamente. Estou exatamente onde preciso de estar, e era verdade. Ver o Diego não me despertou qualquer saudade ou arrependimento. Em vez disso, senti uma profunda gratidão pelo caminho que a minha vida tinha tomado. Tinha um marido amoroso, uma filha linda, uma vida cheia de alegria e objetivos.
Nessa noite, depois de deitar a Sofia, o Alberto e eu, sentamo-nos no alpendre das traseiras, a apreciar o ar quente da noite. Peguei na mão dele, entrelaçando os nossos dedos. Sabes, disse eu. Hoje apercebi-me de uma coisa. Que coisa? Perguntou Alberto, curioso. Apercebi-me que não mudaria nada do nosso passado, respondi. Nem mesmo os momentos difíceis, porque tudo isso nos trouxe até aqui, até este momento perfeito. Alberto sorriu, apertando-me a mão. Eu sinto o mesmo, disse ele. Cada desafio, cada obstáculo que ultrapassamos juntos, tudo isso tornou o nosso amor mais forte. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a presença um do outro e a paz da noite. Achas que vamos ser assim para sempre? Perguntei baixinho. Felizes, apaixonados? Alberto virou-se para me olhar. Os seus olhos brilhavam de amor e determinação. Acho que vamos ser assim enquanto nos continuarmos a escolher um ao outro todos os dias. Respondeu. O amor não é apenas um sentimento, é uma escolha. E eu escolho amar-te todas as manhãs quando acordo e todas as noites antes de ir dormir. As suas palavras comoveram-me profundamente. Ele tinha razão, claro. O nosso amor tinha sobrevivido à pior das tempestades, porque ambos tínhamos decidido lutar por ele, alimentá-lo e protegê-lo. Eu também te escolho, disse eu suavemente, inclinando-me para o beijar. Os anos continuaram a passar, trazendo com eles novos desafios e alegrias. A Sofia tornou-se numa adolescente bonita e inteligente. Alberto e eu envelhecemos juntos. O nosso amor amadureceu como um bom vinho. Houve momentos difíceis, claro. A perda dos pais do Alberto, problemas de saúde, divergências sobre a forma de criar a Sofia. Mas enfrentamos todos os obstáculos juntos, apoiando-nos mutuamente, recordando sempre o compromisso que tínhamos assumido de nos escolhermos um ao outro todos os dias. Um dia, quando a Sofia tinha 16 anos, deu comigo a olhar para fotografias antigas no sótão. Entre elas estava uma do Diego, tirada durante aquela fatídica festa de família, tantos anos antes. Quem é ele? Perguntou Sofia, curiosa. Por um momento, pensei em mentir ou fugir à pergunta, mas eu e o Alberto tínhamos sempre prometido ser honestos com a nossa filha. É o primo do teu pai, respondi. O Diego viveu conosco durante algum tempo, há muitos anos. Sofia estudou a fotografia com interesse. Ele parece interessante, disse finalmente. Por que é que eu não o conheço? O que é que lhe aconteceu? Respirei fundo. É uma longa história, querida. Uma que envolve alguns erros, que cometi há muito tempo. Sofia olhou para mim, os seus olhos cheios de curiosidade e de uma maturidade que por vezes me surpreendia. Queres contar-me? Perguntou ela suavemente. E assim, sentada no sótão empoeirado, contei à minha filha a história de Diego, do caso, de como quase destruí o meu casamento. Falei-lhe da tentação, do arrependimento e de como o pai dela tinha encontrado forças para me perdoar. Quando terminei, Sofia ficou em silêncio durante um longo momento. Receei que a opinião dela sobre mim tivesse mudado, que me visse de forma diferente, agora que sabia dos meus erros passados. Finalmente, ela falou. Mãe, disse ela, obrigada por me contares isto, deve ter sido difícil. Eu acenei com a cabeça, não confiando na minha voz para falar, sabes. Continuou Sofia. Isto faz-me admirar-te ainda mais, a ti e ao pai, porque mostra que o amor verdadeiro não é perfeito, é complicado e por vezes doloroso, mas se for real, se ambas as pessoas estiverem dispostas a lutar por ele, pode ultrapassar tudo. As suas palavras deixaram-me sem fôlego, a minha filha, a minha pequena Sofia, a falar com uma sabedoria que ultrapassa a sua idade. Abracei-a com força, sentindo as lágrimas a correrem-me pelo rosto. Amo-te, querida, sussurrei, mais do que alguma vez possas imaginar. Eu também te amo, mãe, respondeu a Sofia, e tenho orgulho em ser tua filha. Nessa noite, contei ao Alberto a minha conversa com a Sofia. Ele ouviu em silêncio, com os olhos a brilhar de excitação. Temos uma filha espetacular, disse ele quando terminei. Sim,
Temos, concordei. E é graças a ti, à tua força, ao teu amor, à tua capacidade de perdoar. Alberto abanou a cabeça. É graças a nós, corrigiu, ao que construímos juntos. Fomos para a cama nessa noite, abraçados como tínhamos feito tantas noites ao longo dos anos. Enquanto ouvia a respiração constante de Alberto, refleti sobre o caminho que nos tinha conduzido até aqui. Eu tinha cometido erros, sim. Quase tinha perdido tudo num momento de paixão e fraqueza. Mas esses erros, por mais dolorosos que tivessem sido, também nos tinham conduzido a isto, a um amor mais profundo, mais forte e mais verdadeiro do que eu alguma vez imaginara ser possível. A vida nem sempre é fácil, o amor nem sempre é um conto de fadas. Mas quando encontramos alguém que está disposto a lutar conosco, a perdoar, a crescer e a mudar, então temos algo verdadeiramente especial. O Alberto e eu encontramos isso. Através dos risos e das lágrimas, dos momentos de alegria e dos momentos de desespero, tínhamos construído uma vida juntos. Uma vida cheia de amor, de perdão, de segundas oportunidades e, enquanto estava ali deitada, a ouvir o suave ressonar do Alberto e a pensar na nossa maravilhosa filha a dormir no quarto ao lado, sabia que não mudaria nada. Todos os erros, todos os tropeções, todos os momentos de dúvida tinham nos conduzido até aqui, a este momento perfeito, a este amor, perfeito na sua imperfeição, a esta vida que tínhamos escolhido, dia após dia, ano após ano. E enquanto o sono me envolvia, eu sorria, sabendo que, amanhã eu acordaria e escolheria este amor mais uma vez. E no dia seguinte, para o resto das nossas vidas.